Então chamaram 20 candidatos. Até o final do processo eram 10 vagas. Então o índice F nesse caso... Fredão, Eu. sou eu, a temida, Temida? Que temida? a classificação. Classificação? Não tem ninguém aqui. Fala galera, tudo certo? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o professor Fredão, aqui do Mente Matemática, e nesse vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho melhor a respeito das classificações fantasmas que estão rolando desde o primeiro dia do SISU e como que ela afeta essa sua decisão final, uma vez que agora vocês estão em posse da última prévia da nota de corte e essa decisão que vocês vão ter que tomar agora é a sua decisão final. Mas antes da gente falar em classificação fantasma, a gente precisa entender perfeitamente bem o que é a primeira opção de curso, o que é a segunda opção de curso, quando que entra a lista de espera, quando que acaba a chamada regular, as notas de corte prévias e também entender como que o sistema funcionava até 2019 e o que mudou em 2020 no meio do processo e acabou sendo mantido para o SISU 2021. Então eu sempre gosto de fazer uma associação da primeira opção com uma Coca-Cola e a segunda opção com a Pepsi. Então, pensa que você pede para o seu pai, para sua mãe, para o seu responsável ir numa vendinha e comprar para você uma Coca-Cola. E se não tiver Coca-Cola, você fala, então se não tiver Coca-Cola, pode comprar uma Pepsi que eu aceito. Então, se o seu responsável for na vendinha e ele encontrar a Coca-Cola, ele nem vai procurar a Pepsi, porque essa é a sua primeira opção. Se ele não encontrar a Coca-Cola, aí ele vai procurar a Pepsi, porque a Pepsi é a sua segunda opção. E da mesma forma, funciona o sistema do SISU com a sua primeira e com a sua segunda opção. Se, no final do processo, quando sair o resultado da chamada regular, lá no dia 13 de abril agora de 2021, e você estiver dentro das suas vagas na sua primeira opção, o sistema vai parar ali. Ele vai entender que a sua primeira opção, que era a sua Coca-Cola, foi encontrada, foi satisfeita, e com isso você nem vai olhar para a segunda opção. O sistema não vai olhar para a sua segunda opção, que era a sua Pepsi. Se você não for aprovado na sua primeira opção, se você não estiver dentro das vagas, aí sim o sistema vai olhar para aquela sua segunda opção. E se você estiver dentro das vagas na sua segunda opção, obrigatoriamente você tem que ou se matricular na sua segunda opção ou esquecer o SISU, esquecer o Enem, fazer o Enem de novo no ano que vem ou outros vestibulares. Você não pode, em caso de aprovação na segunda opção, continuar concorrendo em listas de espera da primeira opção. Então vamos lá, vamos recapitular. Primeira opção, se você estiver dentro das vagas, você automaticamente vai ter que se matricular naquele curso ou esquece todo o restante do SISU, esquece a sua segunda opção. Se aquela Coca-Cola não for encontrada, ou seja, se você não estiver dentro das vagas da primeira opção, o sistema vai olhar para a sua segunda opção e se você estiver dentro das vagas da segunda opção, ou você se matricula nessa, ou você esquece o sistema, esquece o Enem e faz o Enem de novo no ano que vem ou outros vestibulares, porque você não vai poder concorrer na lista de espera da sua primeira opção. Isso é fundamental para o que a gente vai falar daqui a pouco. E, em último caso, se você não for aprovado nas vagas, dentro das vagas, nem na sua primeira opção e nem na sua segunda opção, então o sistema vai te dar a oportunidade de manifestar interesse na lista de espera. O que é manifestar interesse na lista de espera? Você vai ter que escolher entre a sua segunda e a sua primeira opção qual das duas você quer concorrer na lista de espera, né? Para qual universidade você quer tentar a sorte nas chamadas posteriores que vão acontecer caso sejam ofertadas vagas por desistência de alunos. Então, por exemplo, chegou lá na chamada regular, no último dia, resultado do SISU dia 13 de abril. Você ficou na posição 40 de 30 vagas numa universidade e ficou numa posição 57 de 40 vagas numa outra universidade, ou a mesma universidade, outro curso, né? Enfim, nas suas duas opções. Você vai poder escolher em qual das duas você quer participar da lista de espera, mas você vai ter que escolher uma delas. E entender esse sistema, né, do que é a primeira opção, o que é a segunda opção e o que é a lista de espera, é fundamental para que a gente possa entrar nessa discussão da classificação fantasma. Então, para começar, vamos entender como é que funcionava, agora que a gente já entendeu o que é a primeira opção, a segunda opção, como que funcionava até o SISU 2019. Até o SISU 2019, o que acontecia era o seguinte: as prévias que estavam sendo geradas, elas funcionavam da mesma maneira do que vai acontecer na chamada regular, inclusive esse ano.
Se você estivesse classificado dentro das suas vagas, na sua primeira opção de curso, a segunda opção sequer seria considerada. Eu vou deixar aqui 2 prints na tela para vocês que mostram a minha classificação quando eu participei lá no SISU 2016. Atualmente eu não participo mais, esse já foi o meu 7º Enem, consequentemente está sendo o meu 7º SISU, então eu entendo perfeitamente a atenção de vocês, porque eu participo e eu oriento alunos o tempo inteiro nas tomadas de decisão no colégio que eu trabalho. Então, eu entendo essa aflição de vocês. Atualmente não participo mais, eu já entendi o sistema e como é que ele funciona, mas em 2016 eu participei e lá, se vocês olharem os prints que eu vou colocar na tela, eu estava classificado na minha primeira opção em 4º lugar de 19 vagas, lá na UFMA, na Universidade Federal do Maranhão, no campus de Pinheiro. E olha a mensagem que apareceu na minha segunda opção. Na minha segunda opção apareceu a seguinte mensagem: sua nota nessa modalidade é 720,09. Em 12 de 1 de 2016, às 9 horas da manhã, a nota de corte nessa modalidade era 734,78 e a sua posição não foi considerada, pois você estava temporariamente classificado em sua primeira opção. Galera, olha só. Se eu estava classificado na minha primeira opção, então o sistema sequer olhou para a minha segunda opção, que era a minha Pepsi, e não me classificou ali. Tá? Então, era assim que acontecia até o SISU 2019, só que houve uma mudança no SISU 2020. E o que mudou no SISU 2020? No SISU 2020, a partir da terceira prévia, que surgiu lá, e ninguém sabia o que estava acontecendo, foi um susto, achavam que era um bug no SISU, enfim. Começaram a surgir relatos de candidatos que estavam sendo classificados tanto na sua primeira como na sua segunda opção. E de fato isso estava acontecendo. O MEC depois confirmou e afirmou que essa maneira agora ela era mais transparente, era mais segura para poder gerar o resultado. Só que o que acontece se você tem um candidato que está sendo classificado na primeira opção e ele está dentro das vagas, ele também está sendo classificado na sua segunda opção? Você gera uma classificação que ela é fantasma, ela é uma classificação que ela não existe, ela gera uma lista que você não consegue tomar decisões baseado nela. Vou explicar o que está acontecendo no SISU 2021, antes de mostrar alguns dados para vocês. Eu tenho contato com um aluno que está classificado em terceiro lugar na USP e ele também está classificado em segundo lugar na UFMG. E esse aluno acertou 44 em natureza no Enem impresso, 45 na matemática, 43 em humanas e tirou 920 na redação. Linguagem eu não lembro, acho que foi 36 ou 37, alguma coisa assim. Mas olha só, ele acertou 43 em humanos, 44 em natureza, 45 em matemática, 920 na redação. Ainda é o terceiro da USP, sabe-se lá quem é o primeiro e quem é o segundo. E esse mesmo candidato, ele está classificado em segundo lugar na UFMG. Só que veja, se o sistema acabasse hoje, ele estaria classificado na USP, estaria dentro das vagas, e aquela classificação dele na UFMG deixaria de existir. Ou seja, tem uma pessoa que já vai sair dessa lista quando sair a chamada regular da UFMG, que é esse candidato que está em terceiro na USP e em segundo lugar na UFMG. E ele não é o único, eu também tenho contato com outro aluno que ele está em 16º na USP e na UFMG ele está em 10º lugar. Então, se o sistema acabasse hoje, ele é mais um exemplo, e isso tudo que eu estou falando, né, vocês devem imaginar, para a medicina ampla concorrência, que é o mais crítico de todos. Então, já são 2 alunos, na verdade, que estão sendo classificados de uma maneira supérflua, de uma maneira fantasma, porque, na verdade, se o sistema acabasse hoje, eles não estariam naquela lista da chamada regular. Então, antes da gente continuar falando de 2021, para eu não me antecipar demais, vamos analisar, e eu vou trazer vocês agora aqui para o iPad, para vocês verem alguns dados aqui, o que aconteceu no ano de 2019, como é que deveriam se comportar essas variações nas notas para cursos como medicina, por exemplo, e depois vou mostrar como é que isso se comportou em 2020 quando houve essa mudança no meio do processo. E aí depois a gente volta aqui para poder falar um pouco mais do que está acontecendo em 2021. Bom, vamos começar aqui analisando uma situação do SISU 2018 para algumas universidades que eu tinha feito um levantamento manual na época, tá? Para a gente entender como é que normalmente se comportam as prévias, tá? Para algumas universidades aqui de medicina ampla concorrência. Então aqui a gente teve uma primeira prévia lá no SISU 2018, depois da primeira para a segunda prévia, eu calculei aqui um delta, que é a variação, ou o aumento ou a redução da primeira prévia para a segunda prévia. Então todos que estão marcados de vermelho tiveram aumento, os que estão de azul tiveram uma queda,
e eu tirei a média desses valores aqui. Então, em média, você teve um aumento ali de 4,39. É claro, você tem universidades que aumentaram bastante, né? Tipo o FRR, o FMS, e outras que aumentaram, mas aumentaram bem menos, tipo a ESCS em Brasília, o FOP lá de Ouro Preto que só aumentou 2 pontos, o FPB 2,04, mas em média um aumento de 4,39. Depois da terceira prévia, quando você calcula esse delta da segunda para a terceira prévia, existe uma tendência ainda de aumento, mas notem que os aumentos são muito menores do que foram aqui. Tanto é que, em média, você teve um aumento ali de cerca de 1 ponto, né, para essas universidades, tá? E da terceira prévia para o corte, a gente tem aqui uma variação que é quase nula, tá? Variações muito pequenas, algumas caíram, outras aumentaram um pouquinho, mas em média você teve uma estabilização. E esse tipo de comportamento, ele se repete todo ano, tá? Se você for observar, por exemplo, o que aconteceu em 2020, só que aqui entra um outro fator, tá? E esse PDF está disponível lá no meu Instagram, caso vocês queiram conferir por lá. Aqui entra um outro fator, que foi a classificação fantasma, né? Que ela surgiu nessa terceira prévia que está aqui, tá? Então, vamos primeiro analisar da primeira para a segunda prévia. Da primeira para a segunda prévia, que eu estou pegando todas as universidades com 10 ou mais vagas em ampla concorrência, tá? Então, peguei todas elas aqui, e você teve um delta, uma variação da primeira para a segunda prévia de 3,88. Tá? De novo, algo próximo de 4, mesma coisa que tinha acontecido aqui. Tá? Uma variação super normal da primeira para a segunda prévia. Só que depois da segunda para a terceira prévia, começaram a mudar o esquema da classificação. Então agora, quando abriu aqui o resultado da terceira prévia, candidatos que estavam classificados na sua primeira opção, como por exemplo, eu citei aqui um caso de um aluno que está em terceiro lugar na USP, e até essa segunda prévia, se ele tivesse em terceiro na USP, sendo aprovado dentro das vagas, ele não seria classificado na UFMG, ele não entraria nessa classificação. A partir desse terceiro dia, ou dessa terceira prévia, ele também foi classificado na segunda opção dele, que nesse caso desse ano, né, é o aluno que estaria lá em décimo na UFMG. Décimo não, aliás, em segundo. Tá? Esse que está em terceiro na USP, ele está em segundo na UFMG. Então, notem que o que aconteceu aqui é algo muito atípico, porque você teve, da primeira para a segunda prévia, um delta, um aumento de aproximadamente 4. Daqui para cá, não era para ter acontecido isso. Tá? Era para ter aqui uma tendência de um aumento, sim, mas um aumento muito mais discreto, que foi o que aconteceu aqui, e depois um aumento ainda mais discreto aqui. Tá? Então, o nosso problema está dessa segunda para a terceira prévia, que foi quando surgiram essas classificações duplas ou classificações fantasmas, fazendo com que essas variações aqui fossem, em média, maiores do que a primeira para a segunda prévia. E para quem não está entendendo por que tem tantas prévias aqui, é porque no SISU de 2020 a gente teve tantos problemas que a gente teve 6 dias de SISU. Então, se você vai do primeiro até o sexto dia, você tem 5 viradas aqui, tá? Ou seja, você tem 5 prévias, ok? Então, o que aconteceu aqui para medicina e ampla concorrência foi, primeira para a segunda prévia, um aumento, segunda para a terceira prévia, um aumento ainda maior, o que é totalmente incoerente, tá? Só que olha só o que rolou agora. Daqui em diante, já estavam rolando as classificações fantasmas. E aí, esse comportamento de 4,19, 1,31 e 0,19 é um comportamento que é esperado mesmo, tá? Que é o que aconteceu agora em 2021, inclusive. Daqui a pouco eu vou comentar isso aí. Mas aqui você teve 4,19 de aumento por conta da classificação fantasma. Depois, continuou tendo um aumento, mas muito mais discreto, e depois uma tendência de estabilização. Só que aí a gente chega no ponto fundamental desse vídeo. Olhem o que aconteceu com o corte, ou com os cortes, tá? Você veio aqui de uma série de tendências de aumento para praticamente todas as universidades. Algumas você teve quedas, mas em geral todas vinham aumentando. E quando sai o resultado, tendência de queda, praticamente todas caíram, tiveram algumas que tiveram aumentos discretos aqui, mas majoritariamente caíram e mais. Notem que essa queda, que está aqui de 4,13, foi muito próxima desse aumento que está aqui. Lógico, porque daqui para cá, que foi quando a gente calculou esse delta, surgiu a classificação fantasma, enquanto que daqui para cá, essa classificação fantasma deixou de existir. Então,
existe uma tendência de que aquele aumento, que era um aumento totalmente superficial, ele acabe depois voltando atrás, recuando, digamos assim, tá? Porque esse aumento que ocorreu aqui, ele não era real, ele foi um fruto, foi um efeito de uma classificação fantasma, tá? Vou citar aqui um exemplo muito fera que dá para a gente observar aqui, que é o caso da UFMG, como sempre, né? Tem muitas vagas, então é maravilhoso analisar a UFMG. Então, você passou aqui de 794,52 para 794,96, teve um aumento ali de 0,44. Depois, quando passou daqui para cá, olha o aumento que a gente teve, 4,12 na nota de corte. Sendo que daqui para cá, que é quando geralmente tem os aumentos mais significativos, não tinha aumentado praticamente nada. Depois, continuou aumentando para 799,42. Depois, uma leve queda, 799,10. E depois caiu para 794,52, que é o mesmo valor que estava lá na primeira prévia e muito próximo dessa segunda prévia que está aqui, beleza? Só que isso a gente está considerando um cenário em que a gente teve as duas coisas acontecendo no SISU 2020. Você começou sem a classificação fantasma, de repente ela surgiu, e quem estava atento, já vou explicar alguns exemplos para vocês, quem estava atento a isso daqui bancou a ideia ou o curso que eles estavam procurando e depois acabaram sendo beneficiados por essa queda que aconteceu aqui e que é uma queda que vai continuar acontecendo esse ano. Então, vocês podem contar com quedas, tá? Dessa última prévia que vocês tiveram sendo disponibilizada hoje para o corte da chamada regular. Claro que essa queda vai variar de curso para curso. Esse é um levantamento que eu tenho para medicina, mas eu não tenho para outras universidades. Na verdade, tenho para algumas, tá? Mas que eu vou comentar já já, em breve aqui no vídeo. E que caso vocês queiram ver, elas estão disponíveis lá no meu Instagram. Mas é um fato que vão ocorrer quedas. O problema no ano de 2021 é que a gente não sabe como que vão ocorrer essas quedas, porque a gente não tem essa noção de como que foi esse aumento de uma situação em que não existia classificação fantasma para o surgimento da classificação fantasma. Uma vez que nesse ano o processo já começou com a classificação fantasma e a gente não tinha noção do que tinha acontecido até aquele ponto. Bom, galera, agora que a gente viu o que aconteceu em alguns anos anteriores, né, especialmente no ano de 2020, quando a regra do jogo mudou durante o jogo, né, com o surgimento dessa classificação fantasma, vamos ver o que provavelmente vai acontecer, né, nesse ano de 2021. Desde o início do processo, eu já tinha comentado que existia uma tendência de da primeira prévia para a segunda prévia haver um aumento nas notas por muitos fatores, tá? Migrações que ocorrem de alunos que estavam perto de universidades que têm nota de corte muito alta e migram para universidades que têm a nota de corte um pouco mais baixa. Então isso não muda a nota de corte, ou varia muito pouco a nota de corte das universidades que têm um corte mais alto. Em compensação, essa galera que está migrando para nota de corte mais baixa faz com que aquelas médias, aquelas notas de corte aumentem, né? Em alguns casos significativamente. Então, em média, o que aconteceu do primeiro para o segundo dia de prévias foi que essas prévias aumentaram em medicina ampla concorrência aproximadamente 5 pontos. Tá? Depois, da segunda para a terceira prévia, como a gente viu, existe uma tendência de estabilização, de um novo aumento da segunda para a terceira prévia, mas muito menor do que da primeira para a segunda prévia. Lá no meu Instagram eu venho divulgando as tabelas a respeito dessas prévias, né? E eu comentei quando saiu a segunda prévia que a minha expectativa de aumento da segunda para a terceira prévia não seria de novamente 5 pontos, mas sim algo entre 1 e 2 pontos. E o que aconteceu foi justamente um aumento médio de 1,5 ponto, tá? nas universidades de medicina ampla concorrência. Então, são movimentos que já eram, de certa maneira, esperados, assim como já é esperado que aconteça o que agora dessa última prévia para o resultado final, né, que vai sair lá no dia 13 de abril. Como a gente viu que aconteceu no ano passado, ocorreu uma queda ali de aproximadamente 4 pontos. Então, o meu palpite para esse ano é algo mais ou menos nessa linha, tá? De que a gente tem uma queda média nas notas de corte, variando ali de 3 até 5 pontos aí em média, tá? Algumas universidades vão sofrer mais, pode ser que algumas nem caiam tanto, especialmente aquelas universidades que têm notas de corte um pouco mais baixas, que são fora das capitais, que a galera meio que de última hora viu que não vai passar em nenhuma das grandes capitais, tal, migra para essas universidades. Tá, eu já tive numa situação dessa num dos SISUs que eu participei, de eu estar dentro das vagas numa universidade que não era tão visada
e na última prévia para o resultado eu caí de 17º de 19 vagas para 38º, tá? Mas, enfim, depois acabou que na lista de espera eu fui chamado, porque essas pessoas que migraram de última hora, na verdade, não queriam aquela vaga, enfim, tá? São características normais, se repetem ano após ano lá no SISU. Então, essa é a expectativa, tá? Agora, a gente não tem como saber até que ponto essa classificação fantasma está interferindo nas notas, né? Até que ponto essas quedas que podem ocorrer vão ser decorrentes da classificação fantasma, porque elas vão ocorrer. No ano passado, cerca de 80 e poucos por cento dos cursos tiveram quedas nas suas notas de corte da última prévia para o resultado da chamada regular. Tá? Então elas vão ocorrer, mas em menor escala em alguns lugares, em maior escala em outros. E a verdade é que a gente não tem como saber quanto que vai ser essa queda, porque diferente do que a gente viu que aconteceu em 2020, em que a gente teve um começo de SISU sem classificação fantasma, e a partir daí a gente teve a classificação fantasma, a partir da terceira prévia, nesse ano a gente já começou com a classificação fantasma rolando. Então a gente não tem muito bem como saber ou prever o comportamento dessas quedas, tá? Mas em 2020 eu vou citar 2 exemplos para vocês de alunos que me acompanhavam no Instagram, tá? E acompanhavam o Humberto também já aqui no YouTube. A gente divulgou uma série de informações lá no período. E esses 2 candidatos, eles optaram por manter, tá, as escolhas que eles tinham feito. E olha só o que aconteceu com eles. Eu vou pegar aqui exatamente os valores, tá? Para não falar nenhuma besteira. Um desses casos é o da Luísa, que é do Instagram 30 na Med, tá? Ela sempre traz dicas muito feras, também começou a estudar muito essa parte do SISU, entende bastante também do processo, então recomendo lá a página dela. Ela estava na última prévia, tá? Para UPE, lá de Pernambuco, na 122ª posição de 60 vagas, e quando saiu o resultado, ela estava em 59ª de 60 vagas, ou seja, ela não só passou, como passou na chamada regular. E olha o perigo, né, desse lance da classificação fantasma. Ela passou uma vaga só acima do total de vagas. Eram 60 vagas, ela ficou em 59ª. Por muito pouco, ela não foi chamada na primeira opção dela, e ela poderia ter sido chamada na segunda opção e não poderia concorrer na lista de espera da primeira, caso isso acontecesse, né? Então vejam, ela talvez não tivesse uma expectativa, né, de subir tantas posições, mas ela subiu o suficiente para ela conseguir passar na primeira opção dela, que era a UPE. Tá? Inclusive o caso da Luísa é bem interessante, porque depois ela participou do SISU 2020.2 para o FRJ Macaé, que era o que ela realmente queria, e ela também, de novo, no SISU 2020.2, do meio do ano, ela ficou na última prévia para o FRJ de Macaé em 33ª de 15 vagas. Depois disso, no resultado final, ela subiu 11 posições, ela terminou em 22ª de 15 vagas, e aí pode parecer, pô, mas iam ter que ter 7 desistências e tal. E ela foi chamada na primeira lista de espera lá da UFRJ de Macaé. Então, esse é só um exemplo. Vou dar um outro exemplo, que é o Pedro Teixeira, que foi meu aluno aqui em Brasília. Ele estava na UFPB, antes da classificação fantasma, na 41ª posição de 60 vagas, se eu não me engano, tá? Quando surgiu a classificação fantasma, ele caiu mais de 40 posições. Ele caiu de 41º para 83º. Só que ele nos acompanhava, ele sabia do que estava acontecendo, ele falou, cara, eu vou arriscar, eu vou deixar nessa posição mesmo, porque eu acho que vai sumir uma galera da minha frente. E o que aconteceu? Quando saiu a chamada regular, o resultado da chamada regular, ele voltou para algo muito próximo do que ele estava antes da classificação fantasma, e ele acabou em 43º lugar e foi aprovado na UFPB. Então esses casos, eles não são casos soltos ou assim, milagres do SISU. Eles acontecem com muito mais frequência do que vocês imaginam. Eu já fiz vários relatos disso lá no meu Instagram nos últimos dias. Tá? E tudo isso impacto, infelizmente, dessa nossa classificação fantasma. Tá? Fredão, mas os outros cursos, né? Você está falando muito de medicina e tal, como é que funcionam os outros cursos? Galera, isso é muito complicado porque para poder levantar essas prévias, você tem que levantar no dia em que elas estão acontecendo. Porque se você tentar fazer isso hoje, você já não vai mais ter os dados referentes ao dia anterior das prévias, a não ser que você tenha tabulado esses dados de alguma forma. Então, eu, no ano passado, no SISU 2020, já imaginando que pudesse continuar essa classificação fantasma, enfim, e querendo fazer algumas outras análises,
eu acabei pedindo para o Paulo, que é um ex-aluno do Mente Matemática, que é cientista da computação e que entende bastante dessa parte de programação, para extrair os dados de alguns cursos para mim, tá? De biomedicina, de engenharia civil e cursos bem variáveis, assim, para não parecer que é só medicina e direito. Então, pedi para ele puxar essas informações dessas prévias do terceiro, do quarto e do quinto dia, se eu não me engano, e depois da nota de corte. E aí eu acabei de divulgar um PDF lá no meu Instagram, tá? Tá lá nos meus stories. Se não tiver nos meus stories, vocês podem me pedir lá nas mensagens diretas que eu reposto lá nos stories para vocês. No momento que vocês estiverem assistindo o vídeo, pode ser que já tenha sumido, né? E lá você tem uma relação com 5 desses cursos, né? Acho que foi biomedicina, engenharia civil, ciência da computação, matemática e psicologia, tá? Mostrando como é que foram as quedas nas notas de corte em todas as universidades e todas as modalidades de cotas. Só que fora isso, para você achar esses dados, eu acho que vai ser muito difícil de vocês encontrarem, sendo bem sinceros. Então, para vocês tomarem essa decisão, né, de hoje para amanhã e se vale a pena ficar ou não, o que eu mais recomendo que vocês façam é que vocês analisem aquele índice F, né, que eu comentei no vídeo anterior. Se você ainda não assistiu, assista, tá? E para encontrar essas informações do índice F, tinha muita gente me perguntando, Fredão, o índice F vale para cotas? Depende, você tem que fazer uma pesquisa específica para cotas, você não pode levar em conta o movimento que aconteceu para ampla concorrência e achar que a mesma coisa vai acontecer necessariamente para cotas, né? São situações bem diferentes. Então, o que vocês têm que fazer é procurar essas informações relativas aos anos anteriores na sua universidade e curso de interesse. Procurar saber até que posição da lista de espera foi convocado. Então, digamos que você está numa posição de 70 de 50 vagas e você quer saber se você tem chance. Aí você pesquisou no ano passado, chamaram até os 70, né, na classificação final. Então, se você considera que tem uma classificação fantasma, que alguns candidatos vão sumir da tua frente, enfim, e todos esses fatores, então é bem provável que você tenha grandes chances de ser aprovado. Mas essa é uma decisão que vocês vão ter que tomar, tá? E vocês vão ter que pesquisar o que aconteceu nas universidades nos anos anteriores, nos seus cursos de interesse, porque no fim das contas, né, e encerro aqui esse vídeo, do SISU, da forma como ele está acontecendo, com esse lance da classificação fantasma, ele não necessariamente está selecionando os melhores candidatos, os candidatos que mais estudaram, que, enfim, tiveram um melhor desempenho. Ele também está selecionando candidatos que têm mais acesso à informação e que sabem de tudo que está acontecendo, né? Como, por exemplo, é o caso dessa classificação fantasma. E talvez o sistema do SISU priorize, né? Acabe valorizando ou premiando aqueles candidatos que forem mais corajosos de manter, de fato, as suas opções. Beleza? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, né, considere aí se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí com a galera que está aí nesse último dia penando aí para poder entender o sistema do SISU e tudo o que pode acontecer. E meu muito obrigado pela atenção de vocês. Até o nosso próximo vídeo aqui do canal.